Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e qualidade de vida, nós temos que falar com pessoas que estão enganjadas na comunidade há muito tempo, lidando com pessoas, estudando muito. O rapaz não para de estudar, já teve várias vezes nesse estúdio aqui e hoje está nos dando prazer mais uma vez. Parece que está um pouco descansado ou até cansado e vai contar para nós hoje. Com vocês, Diego Tormes, na Câmara 3. Obrigado, Glaci, pelo convite. Está mais uma vez aqui na TV Cidade. Com grande satisfação que eu estou aqui conversando com a comunidade, que eu sei que esse canal tem uma amplitude muito grande no YouTube, nas redes sociais, né? Então, agradecer a oportunidade e, como tu me convidou, eu estou aberto às perguntas. Só posso perguntar qualquer coisa. Tu vai responder. Tu pode perguntar o que tu quiser, se eu vou responder, isso é outro departamento. Você me diz a mesma coisa, né? Diego pelo Diego. Quem é o Diego Tormes? Eu sou ligado na tomada. Eu vi tu falando ali agora, é bem isso aí. Sou ligado na tomada. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. E desde que eu sou pequena, assim, não foi com o tempo. Nesse exato momento, então, hoje eu estou de férias, né? Mas nesse exato momento eu estou na presidência do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha. Eu estou síndico do meu prédio, ajudo o seu Anésio Dalzocchio ali na Associação de Moradores do Bairro Imigrante. Estou na organização e implementação da Academia Farroupilhense de Letras. Estou no Conselho Estadual de Educação. Estou escrevendo meu segundo livro e estou fazendo minha terceira graduação. E quando é que tu gasta Tudo dinheiro? isso ao mesmo tempo. Quase nada disso é remunerado. A maior parte não é remunerado. Sim, mas aquela que é remunerada, tu gasta quando? Porque tu faz isso Não, aí. é que essas coisas têm gastos, né? Por exemplo, estudar custa. Muito, né? Agora eu tirei férias, né? Então, férias a gente gasta. Eu estou mobiliando meu apartamento ainda, que comprei faz uns 2 ou 3 anos, então isso também custa, né? As coisas tu não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, e a gente tem que viver, né? E viver no Brasil hoje está muito caro, né? Então nós somos um país caro. Nós somos um país muito rico, mas cheio de gente pobre. Então o custo de vida é muito alto. Então também se gasta e o Sismuf é uma atividade que cobra muito tempo e eu não recebo nada a mais por estar lá. Não recebo nada a mais por ser síndico, não recebo nada a mais por estar na Associação de Moradores, não recebo nada a mais por estar na Academia Farroupilhense de Letras. Então, estou nesses espaços, tem outros conselhos municipais que eu faço parte, e nada disso eu ganho mais. A gente faz porque gosta de trabalhar com a comunidade, gosta de trabalhar com o público, de fazer esse trabalho mais comunitário, mais voluntário, né? Sempre me lembro que tem uma associação que eu não faço mais parte, mas ajudei a criar, que é a ANDEF, né? Associação Municipal dos Deficientes Físicos. E depois eu, obviamente, saí porque não dá para fazer tudo. Então eu sou ligado na tomada, faço um monte de coisa. Originalmente eu sou professor aqui no município, esse ano fez 25 anos de magistério. Tá quase se aposentando, né? Não posso me aposentar porque eu sou muito novo, eu tenho só 44 anos. Tu precisa a reforma te pegou então? A reforma me pegou, então eu vou trabalhar pelo menos mais uns 10, 15 anos ainda para poder me aposentar. Vai sair novo ainda. Hoje em dia os 40 são os antigos 30, os 50 são os antigos 40 e assim sucessivamente, né? Então não tem, a regra é essa aí. E de quando em vez a Previdência é reformada, daqui uns 10, 15 anos vai ser reformada de novo, e a gente vai se adaptando ao processo. E trabalhar não mata ninguém. Não mata, só, muito pelo contrário, enobrece. E o Amador Aguiar sempre dizia no banco, só o trabalho pode produzir riquezas. Era o chavão dele em todos os formulários. Não tem outra forma de as sociedades se desenvolverem que não seja através do trabalho, né? A gente, tu sabe, quem está assistindo me conhece, a gente tem um envolvimento político-eleitoral, político-partidário bastante grande e posso falar também de quem estudou, né, a questão política, onde se impediu o sistema produtivo de produzir riqueza, o que aconteceu na prática foi dividir pobreza, né? Então não tem como. É óbvio que a gente tem que combater as desigualdades, combater a concentração de renda que é danosa ao desenvolvimento. A gente tem que pensar em desenvolvimento social, em inclusão social, evidentemente. Tentar combater as mordomias. Isso, mas tu só consegue distribuir riqueza se tu consegue permitir que ela seja criada. A partir do momento que tu põe entraves para criar riqueza, tu não vai conseguir dividir riqueza porque tu não vai produzir riqueza. Qual é o teu grau de estudo hoje? Cada vez que tu vem aqui, tu está estudando um mestrado, não sei aonde, qual é hoje o teu último canudo? Então, eu terminei no ano passado, ano passado 23, em 2022 eu terminei o doutorado. Fiz doutorado em educação, analisando políticas públicas e financiamento de políticas públicas.
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E no ano passado eu passei no pós-doutorado da Universidade Estadual de Goiás. Só que aí acabei não cursando o pós-doutorado porque houve uma divergência ali legal e tinha uma parte do edital que eu realmente não me ative aquela parte que dizia que a pessoa que passasse, né, no processo, tinha só uma vaga, mas aquele que passasse não podia ter nenhum vínculo empregatício. E eu tenho um vínculo empregatício aqui no município de Farroupilha, né? É que na época o Ministério da Educação ele ia fomentar uma bolsa para a pessoa que passasse no pós-doutorado da Universidade Estadual de Goiás. Então foi um edital aberto para o país inteiro, teve vários inscritos, eu participei, eu passei, só que eu tinha um vínculo empregatício, então eu não podia assumir. O Brasil inteiro tu ficou em primeiro. Graças a estudo, a Deus e a tudo. E aí não passei, não frequentei o pós-doutorado. Estou fazendo uma terceira graduação agora na modalidade à distância, que é a graduação em pedagogia, e para complementar os estudos de algumas coisas que eu ainda tenho dúvidas, e estou escrevendo meu livro. Estou fazendo o segundo livro agora, que até o fim do mês vai para a editora, e aí acho que mais uns 60 dias ele está publicado. Já tem o nome do livro? Não. Não? Ou se tem é segredo? Não, eu estou terminando agora, estou fazendo a parte final e a consideração final para ver que... Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando como os países da América Latina cobram impostos, como eles repartem os impostos, como eles gastam os impostos e no que eles gastam esses impostos, especificamente na educação. Vai ser uma aula de... Então, assim, foi bastante difícil. Eu estudei basicamente os 3 maiores países, México, Brasil e Argentina. Então, estudar o orçamento público, a contabilidade pública desses países, quem cobra imposto, quem não pode. Por exemplo, no Brasil, os municípios têm muita possibilidade de cobrar imposto. Nós temos 5 mil e tantos municípios, né? A Argentina tem menos, o México tem menos, mas a capacidade tributária desses municípios é menor. Eles dependem muito mais das transferências do governo nacional. No caso nosso, nós temos muitos municípios que dependem das transferências do governo nacional, mas existem muitas competências de tributo dos municípios, e é com esse dinheiro que eles financiam a educação. Então eu estou olhando basicamente isso, e a guisa de uma conclusão que eu pude chegar assim, é que o nosso país é muito bom. Não, o nosso país é excelente. O problema são os políticos, né? Porque os bons se afastam, os ruins tomam conta, né? Desde 1800, né? Se eu tivesse 100 vidas, que eu ia nascer brasileiro. Sabe que eu assisti outro dia, eu concordo plenamente com o que tu falou, assisti outro dia uma entrevista, do atual, recém-eleito presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, deputado Nicolas Ferreira, né? Isso. Do PL de Minas Gerais. E aí a repórter perguntou para ele a prioridade da comissão, e entre as prioridades ele colocou combater o pronome neutro. Eu não sou defensor do pronome neutro, eu defendo a norma culta padrão, mas... Tu tem um país que tu tem 9 milhões de jovens fora da escola. Tem milhares de municípios que não pagam o piso nacional do magistério. Tem milhares de municípios que não conseguem colocar todas as crianças de educação infantil na escola. Tem uma dificuldade de financiamento muito grande. Tu tem escolas que não têm, nós viemos diminuindo isso nos últimos 30 anos, mas escolas que não têm biblioteca, que não têm laboratório de informática, que não têm quadra coberta. E a prioridade da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados é combater o pronome neutro. Mas foi um pronunciamento dele, eu acho que é melhor do que o que ficasse na mão do PT. Não, né? não, eu não estou defendendo que tem que ficar na mão de A e B. Eu sim. só quero usar esse exemplo para chegar ao que tu disse, né? O problema é que, às vezes, quem está com o poder tem outros objetivos. Essa a questão. Claro que se fosse, eu estou usando esse exemplo, mas se nós fosse na Comissão de Agropecuária talvez teria, de Relações Exteriores também teria, usando esse porque é o tema que nós estávamos aqui. Né? Até porque, né, Diego, a lei para os artistas, a famosa Rouanet, se vai olhar o orçamento, às vezes é maior do que muita coisa de necessidade urgente. E artistas do porte que nós temos, que tem aviões e toda uma estrutura, não precisa de lei Rouanet, né? Mas isso não vai acabar, porque os artistas ficam contra o governo, uma coisa que o governo não quer. Só que aí eu acho que assim, por exemplo, eu não posso, por exemplo, eu sou um paciente com câncer, né? Eu não posso, para curar o câncer, matar o paciente. Né? Eu tenho que tentar curar a doença. Então, qual é o problema? O problema não é a lei Rouanet. O problema não é a existência de um programa que ajude os artistas. A questão é que nós temos artistas que não precisam da lei Rouanet e que se utilizam dela. É os que têm o avião, né? É o que tem o avião. É essa a questão. Então, eu não posso culpabilizar o governo e nem a existência do programa, porque tem gente que desvirtua. É a mesma coisa, aquele jargão que todo mundo conhece, que todo político é corrupto. Todo político não presta. Não é verdade, tem muito político bom. O problema é que aparece o ruim. Né? Se destaca, né? Se destaca o ruim. É que nem na escola. Eu estou afastado da escola agora, mas... o aluno que dá trabalho é o que se destaca.
Mas numa turma de 25, tu tem 2 que dá trabalho. Então tu tem 23 que são muito bons. Claro. Então foca no que é bom. Né? Foca no que é bom e não Claro. valorizar o que tá ruim, entendeu? Claro. Mas isso é a manchete que dá... É o que vende. É o que vende, né? Faz parte. Por que tu assumiu o Sismuf? Era uma maneira de tu conhecer o sistema como um todo? O que te levou a ser presidente do Sismuf? Porque é uma confusão, né? São quantos hoje? Só de... por exemplo... Nós somos responsáveis por mais de 2.000 servidores. 2.000? É. Esses são os associados? Não, esses são os servidores do modo geral, porque aquilo que a gente define e articula com o governo impacta em 2.000. Associados nós temos mais ou menos aí uns 750, 760. Aí tu vai me dizer, é pouco sócio? Sim, é pouco, porque a característica, é pouco, mas é muito, porque a característica do funcionalismo do município de Farroupilha, desses 2.000, é o seguinte: tu tem aí 25% que é aposentado. Então o aposentado, ele vai morar na praia, ele veio em 1990, quando fez o concurso, veio de Santa Maria para cá, mas aí se aposentou, voltou para Santa Maria, mas ele ainda é vinculado ao município de Farroupilha. Aí tu tem aí mais ou menos uns 20% que são de Bento, Garibaldi, Barbosa, Caxias, Alto Feliz, Flores da Cunha, que não são daqui. Redondeza. Então quando tu pega só os que são daqui, o número é bastante grande, é mais de 50% dos funcionários. Mais de 1.000. Respondendo a pergunta, por que eu assumi? A Beatriz Sosnoff, que foi presidente do Sismuf na gestão 2015 a 2019. E a Beatriz não queria mais, porque esse é um trabalho bastante pesado, esse trabalho bastante cansativo, é um trabalho que não tem Natal e Ano Novo, né? Não tem feriado, é difícil. E alguém tinha que assumir. E nós olhamos, e eu era vice-presidente da Beatriz, nós olhamos de quando nós assumimos, esse grupo assumiu, para trás, a diferença que foi o sindicato. Então, eu sou no município de Farroupilha desde 1999, a Beatriz estava muito antes, e a gente percebeu que o Sismuf ficou muito mais próximo do servidor, muito mais atuante e muito mais defendendo o servidor. Nós tivemos períodos, e eu não quero aqui desmerecer ninguém, claro. O Sismuf nasceu em 1990. Nós tínhamos períodos que o Sismuf funcionava dentro da prefeitura. E é novo o Sismuf, né? Considerando os 90 anos da cidade, né? É novo, mas... Para e pensa, tu tem o sindicato dos funcionários da prefeitura funcionando dentro da prefeitura, não funciona. Não tem como. Aí tu tem às vezes o presidente do sindicato, que deve fiscalizar a prefeitura, porque entre as funções também é essa, claro. Ele tem um FG do governo. Então, assim, por melhor que fossem as pessoas, a coisa não funcionava. E muitas vezes aconteceu de o presidente do Sismuf não ficar no Sismuf. Então, assim, quando Beatriz e eu fomos para lá, que a gente começou a ficar as 40 horas da semana lá, e poder chegar ao colega e atender, ler o documento do colega, sabe? Tudo. Mudou. Então ali eu vi que, bom, eu acho que se é para continuar esse tipo de trabalho, eu vou ficar. E daí eu fiquei. E agora, na época da reeleição, ficou uma situação, né? Eu fui reeleito agora ano passado, ficou uma situação, se eu não vou, quem vai? Não tinha continuidade dentro do grupo. Muita gente não quis continuar na diretoria, porque é um trabalho full time, é difícil. As pessoas cobram a gente na rua, nos locais de trabalho. Tem pessoas que não têm o perfil, que sabem que não têm e não querem. E tem pessoas que estão se aposentando e elas querem cuidar dos netos, elas querem fazer outras coisas. E o fundo de pensão, se não cuidar, como é que vai ser no futuro? Então, aí nós precisamos também pensar, eu enquanto servidor, pensar o seguinte: não que eu seja a única pessoa capaz de fazer. Sim. Mas é preciso ter pessoas que não tenham medo de fazer as denúncias que precisam ser feitas. É isso aí. Então, assim, eu me dou muito bem com o vice-prefeito Jonas, muito bem com o prefeito Feltrin, me dava muito bem com o prefeito, me dou ainda com o ex-prefeito Pedroso e com o Clayton, mas quando foi preciso denunciá-los, nós os denunciamos. Porque, assim, a gente cansou de dizer coisas que estavam certas, que deveriam ser feitas e não foram feitas. Então, agora nós vamos para os caminhos legais. Então, nós, nesse governo aqui, por exemplo, a gente pediu a interdição do Parque de Máquinas da Prefeitura de Farroupilha pelas más condições de trabalho. Então, a gente fez uma denúncia no Ministério Público e pediu a interdição imediata. O Ministério Público do Trabalho foi mais ponderado e deu prazo para a Prefeitura se explicar. Que é o normal, né? Mas tu vê, se a gente fosse, digamos assim, parceiro demais da Prefeitura, a gente não tinha feito isso. Eles jogam com a barriga sempre. A gente tinha deixado, só que assim, chega um momento que cansa. Claro. Então, por que eu fiquei, né, no Sismuf? Porque a gente percebeu que precisava fazer um trabalho diferenciado do que tinha sido feito historicamente. Agora eu tenho dito em todo lugar que eu vou, é meu último mandato e eu nem na diretoria vou ficar. Não é porque, tem gente que, tu pode ser visto, pode ficar, eu não vou ficar. Porque não é bom para a entidade. Fez a tua parte também. Não é bom para mim, ser humano, ficar muito tempo no mesmo lugar.
Não é bom para a entidade Sismuf ter alguém lá tanto tempo lá dentro. De repente entra um Glaciro com uma outra visão, com uma outra ideia, faz 1000 vezes melhor que eu. Ou pior, né? Bom, tudo bem, mas se for pior, tudo certo, é do jogo. Mas pode ser que seja melhor. Claro. Então eu fiquei por isso e já anuncio aqui, como já anunciei em vários lugares que eu fui com colegas, que não serei candidato à diretoria do Sismuf na próxima eleição em 2027 e não autorizo mudar o estatuto do Sismuf para permitir mais uma reeleição. Legal, parabéns. Eu acho que realmente 2 mandatos é o suficiente. Se eu não fiz o que podia fazer em 2 mandatos, não vou fazer em 3. Muito bem. Você falou, mais ou menos 1000 servidores, independente de... só os concursados. E os contratados não entram nessa... Nós temos contratados que são associados. Nós defendemos os contratados via CLT, os contratados emergencialmente e os concursados. Os terceirizados não passam por nós, porque eles é uma empresa privada, daí cada uma tem o seu sindicato. E os estagiários também acabam não se associando, porque o vínculo empregatício é diferente. E o CC? O CC também, nós já tivemos histórico de CC associados, nós temos vários CCs que vêm lá tirar dúvidas, saber se pode, se não pode. Normalmente não pode. Aí a gente diz a verdade, né? Tu vai ter que escolher o que tu quer, porque assim... Quer comprar briga, tu vai cair fora, né? Eu não posso fazer... Eu falo a verdade, né? Olha, aqui o governo tá certo, tu tá errado, aqui tu tá certo e o governo tá errado, agora é tu que vai decidir. Porque realmente o CC fica uma situação delicada para fazer a defesa, né? Agora, os concursados, a gente sempre tenta fazer a defesa e explicar para eles, olha, e o que mais tem sido difícil para mim na condição de presidente do Sismuf é explicar para o colega quando o colega não tem o direito. Porque nem sempre a gente tem o direito. Claro. Às vezes o empregador está certo. Às vezes é a lei errada, né? Mas eu não vou matar na lei, não fui eu que fiz a lei é federal. Outro dia veio uma colega lá que ela queria uma situação e de fato existe uma lei que autorizava, mas é uma lei para o estado do Paraná. Para o estado do Rio Grande do Sul não tem. Tem jurisprudência no Paraná. Daí fica difícil, mas assim, eu acho que dentro dos meus limites e possibilidades tentei fazer o que fosse melhor para o sindicato e vamos ver daqui 4 anos quem é que assume a bronca. Mas até lá muitas águas vão rolar. Nem sei se vou estar vivo também. Não, com certeza vai viver muito, é magro, é atlético, não tem erro, né? Você assim, com essa determinação ali, tu já militou na área política, né? Bastante. Tu já é um pré-candidato para a próxima eleição? Sim, eu inclusive vou me licenciar agora de todos os cargos que eu faço parte, de todas essas entidades que eu mencionei no início, agora no início de abril, porque eu não sei ainda direito como as coisas vão acontecer na política, né? Então, se tu vai a vereador tem um prazo, se tu vai a prefeito tem outro prazo, se tu vai a não sei o que tem outro prazo. Hoje o cenário na prefeitura para a prefeitura de Farroupilha, para o município de Farroupilha, parece ser um cenário muito certo. Mas a política, como já foi dito em muitos momentos, ela é como uma nuvem, né? Agora tu olha tá assim, depois tu olha tá do outro jeito. Muito dinâmica. É muito dinâmica. Então, assim, eu vou me licenciar a todos os cargos, eu tenho trabalhado para ser candidato e vou tentar ser candidato a vereador. Claro que isso... Não vai para a majoritária? Claro que isso depende ainda de uma discussão interna do partido. O partido não começou a fazer essa discussão. Então, assim, eu estou dizendo que eu tenho o desejo. Eu vou ser candidato, isso é um outro debate interno ainda no partido. Mas tu é o presidente? A partir de agora, de janeiro de 2024, sim. Então... Só que nós tivemos conversas isoladas, individuais com as pessoas do PSDB aqui em Farroupilha. Nós vamos ter agora, no início de abril, uma conversa coletiva de todo mundo para decidir o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Então a gente não tem uma definição 100%. Nós estamos trabalhando para construir candidatos a vereador. Eu já fui candidato a vereador 2 vezes, eu tive a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores por ser o primeiro suplente. E em 2017, assumi a Câmara de Vereadores. Foi um período muito difícil da minha vida, porque eu não conseguiria assumir a Câmara de Vereadores naquele período, mas assumi, porque eu estava bem no processo de seleção para entrar no doutorado, né? E o processo de seleção tem várias etapas, tem que ir a Porto Alegre, tem que fazer provas, tem que isso. Mas passei, fiz a vereança também, tudo certo. Por quanto tempo? Fiquei 30 dias. É uma boa experiência? Não, eu tenho um bom trânsito dentro do Legislativo com todos os vereadores. Até quero dizer uma coisa, aproveitar o teu canal aqui. Não. Eu estive vice-presidente do Sismuf, depois presidente, então eu pude participar de 2 legislaturas diferentes. E eu preciso reconhecer que essa legislatura dos vereadores atuais na Câmara Municipal de Farroupilha, nós temos um canal aberto assim de 200%. É só mandar mensagem que ou eles vêm no Sismuf ou nós encontramos eles em algum lugar. E, claro, tem coisas que não é fácil de resolver. Claro. Mas tem coisas que... Mas pelo menos sentar para conversar, nós temos assim uma Câmara de Vereadores que eu admiro o trabalho deles, porque eu me relaciono também com os outros presidentes de outros sindicatos do estado do Rio Grande do Sul, e em alguns municípios não é assim.
Existe uma federação? Existe. Os vereadores nem recebem os presidentes do sindicato. Não querem nem ver. Não respondem ofício. E aqui no município de Farroupilha, além de nos receberem, eles vêm conversar sobre o ofício que a gente mandou. Então, quer dizer, isso mostra uma disposição ao diálogo, isso é bastante bom. Então, boa vontade de aprender. Boa vontade de aprender. No fim, nem sempre eles votam o que a gente quer. Mas pelo menos também estamos conversando, né? E eu estou como pré-candidato, não sei se serei candidato ainda, nós vamos ajustar essas coisas. E claro que o PSDB é o único partido que eu me filiei na vida, não tenho intenção de sair, não porque é o melhor, todos os partidos têm problemas, mas é o partido que, dentre tudo que está aí, tem mais composições de coisas que eu acredito. Então, assim, a partir do momento que eu achar que o partido como instituição tem coisas que eu não concordo, aí eu procuro um outro caminho. Tem pessoas dentro do partido que eu acho que são muito boas, tem pessoas dentro do partido que eu acho que não são. Mas partido é feito de pessoas, como um time de futebol, como uma associação de moradores, como qualquer lugar. Não é porque tem uma ou duas pessoas que talvez não são tão boas que o todo não presta. Até porque o nome é partido. É parte. Esse aumento que vai ter na cesta básica, que o Leite, o seu governador no caso agora aqui... Nosso, né? Não, o seu pelo partido. Tá bom então. Pelo partido pode ser. O nosso, uma vez eleito, é nosso, Sim. Com certeza, né? Assim, analisando friamente, se é que tu pode abrir aquela pergunta inicial, se tu vai responder tudo que tu quer, de repente não. Né? Isso. Mas o governador Leite, o que ele quer com esse decreto que ele fez? Porque decreto não tem o que fazer, né? A não ser que os deputados boicotem qualquer pauta e ele volte atrás, né? Não tem outro remédio, né? Olha, eu tenho para dizer o seguinte, é claro que dentro do partido, internamente, eu faço as minhas críticas, quando a gente se reúne, a gente faz as reuniões, eu faço as minhas críticas, eles sabem disso. Tem um amigo que diz que eu sou o mais petista dos tucanos. Que legal! Porque às vezes eu critico muito. Que bom! Mas é que a gente tem que fazer a crítica, tem que fazer a autocrítica. Esse é o verdadeiro... Quando lá atrás houve uma questão com o IPVA, de aumentar, de não sei o que, eu também me indispus, acho que não é por aí. Aí o pessoal vai para Santa Catarina. No ano passado teve uma situação de uns projetos na educação também que eu pude me envolver e dizer, olha, eu acho que entendo o mérito, mas a forma está equivocada, tem que ajustar. E agora aqui, na questão dos tributos, eu acho que o governador Eduardo Leite foi o que ele sempre foi, transparente. O negócio é o seguinte, o jogo mudou. Ele prometeu na campanha não aumentar imposto. O outro candidato prometeu também não aumentar imposto. Está gravado, não tem como dizer que ele não prometeu. Ele prometeu, não vou aumentar imposto. Virou o ano, mudou o marco regulatório, mudou a realidade. Nós temos alguns caminhos. Um caminho é aquele primeiro, que é o projeto que foi rejeitado, né? Da majoração das alíquotas e coisa e tal. E o outro, olha, para fechar as contas, nós vamos ter que, então, rever por decreto alguns incentivos fiscais na cadeia produtiva. O governador esteve recentemente aqui em Caxias, que foi na SIX, e ele começou a mostrar os dados. E ele foi claro para os empresários. Os dados são esses. Se a sociedade tem outra alternativa a apresentar ao governo, que apresente outra alternativa para o governo. Nós estamos abertos para discutir. A sociedade não apresentou. Então, assim, eu não estou dizendo que eu gosto de pagar imposto e que eu quero pagar mais o arroz, o feijão e leite. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos uma realidade. Nós temos uma dívida para pagar. Nós temos um estelionato eleitoral promovido pelo governo Bolsonaro no período da eleição, que ele forçou, fez que nem os argentinos fizeram, ele forçou artificialmente baixar o preço dos combustíveis. Daí ele baixou o preço, mas mandou a dívida para os estados e municípios pagarem. Então houve uma perda de receita muito grande e a conta chegou. E como é que tu faz? Tu tira da onde? Se tu tirar dos hospitais, vai dar griteiro nos hospitais. Se tu tirar da educação, vai dar griteiro na educação. Se tu tirar dos brigadianos, vai dar griteiro nos brigadianos. Então assim, e o governo do estado do Rio Grande do Sul, aliás, o estado do Rio Grande do Sul, tem tido bons resultados fiscais. Por exemplo, aquele programa de Devolve ICMS, que a gente registra as notinhas e ganha um valor. Esse é um programa que serviu de exemplo para a reforma tributária no Brasil. Nós temos tido superávites, o seu governo tem fechado as contas, o governo tem pago as contas em dia. Aí teve gente que veio aqui na imprensa e falou, o governo antes de aumentar imposto tem que fazer o tema de casa. Mas o governo fez privatização, fez concessão, fez redução da máquina pública, fez a mais profunda reforma da carreira de todos os 27 estados da federação, que eu, como servidor público, fiquei agoniado vendo meus colegas do estado sofrer o que estão sofrendo. Fez a mais profunda e radical reforma previdenciária, maior do que a própria que o Bolsonaro fez a nível federal, ele fez aqui. Que tema de casa querem que faça? Quer que venda o que? As estradas? As escolas? Isso já vendeu. Sim, mas daí, as que sobram, quer que venda as escolas, quer que venda os brigadianos, chega um ponto que tu não tem mais o que fazer.
Estou eu dizendo aqui que tem que aumentar imposto indefinitivamente? Não. Mas eu estou dizendo que o cenário mudou e que o governo foi transparente. A realidade é essa. Como podemos resolver? Até agora ninguém apresentou uma solução diferente. Mas, Diego, a real de tudo isso, acho que não foi comentado até aqui, é que quem vai sofrer é o povo de menor poder aquisitivo, que é a cesta básica, né? Porque se tu olhar o que é a cesta básica hoje e o que era antes, a cesta básica não dá para sobreviver. O que ficou como cesta básica, né? Nós vamos ter que escolher quando sofrer, né? Ou sofrer agora, ou sofrer em 2028, 2029. O que o governador podia ter feito? Isso não vai estourar no meu copo. Deixa rodar assim. E lá na frente alguém que se lasque. Tá. O governador teve uma postura corajosa, dizer, a situação é essa. O que nós podemos fazer? Ele apresentou um projeto, o projeto foi rejeitado. O que o governo fez? O governo voltou atrás. Do que estava no projeto e do que vai ser executado é muito diferente. Menor, inclusive, o impacto. Mas vai ter que ser feito alguma coisa. Menor do que o projeto original. Não, o decreto agora vai ter um impacto menor do que o projeto. Antes era muito mais amplo, né? Abrangia muito mais setores. Mas não a cesta básica como agora. Não a cesta básica. Eu gosto de pagar. Isso não foi uma represália do governador, não? Vejo como represália. Represália teria sido feito diferente, eu acho. Mas decreto não é uma coisa com canetaço assim? Mas o decreto tem que ser com base na lei, né? Ele não pode fazer do que ele quer. Então, se ele faz o decreto dentro da lei, tá certo. Gosto eu de pagar mais imposto? Não, eu não gosto. Agora nós, enquanto sociedade, vamos ter que fazer uma reflexão. Eu não quero pagar imposto, nós não queremos uma sociedade sem imposto, tudo bem, não tem problema nenhum. Podemos ter uma sociedade sem imposto nenhum, sem nenhum imposto sobre folha de pagamento, sem nenhum imposto sobre propriedade, sem nenhum imposto sobre consumo, sem nenhum imposto sobre nada, sobre dividendos, nada. Bom, mas daí então nós vamos ter que ter um salário mínimo de uns 6, 7 mil reais, porque uma mensalidade numa escola para uma criança, R$1.000 não paga, tem que ser pelo menos uns 3 ou 4 mil. Nós vamos ter que ter um salário mínimo talvez maior do que isso, porque uma consulta num posto de saúde não é R$50, ela é 100, 150. Então tem os custos de serviços sociais que precisam ser pagos com impostos. Mas tem que diminuir a máquina. Mais do que foi diminuído no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos ter que achar o que vender. Talvez vender posto de saúde, talvez vender brigadiano, talvez vender escola. Brigadiano todo mundo compraria. O problema é sustentar. E quem é que sustenta daí? Eu sei. O problema todo hoje é o judiciário, que nunca se mexe também, né? Que tem altas mordomias. A própria Assembleia, que tem as mordomias de gente que tem um avanço daqui, avanço dali, recebe... Às vezes 40, 50 mil. Eu sou funcionário público. O presidente Bolsonaro fez uma reforma, propôs uma reforma, PEC 32, chamada de reforma administrativa, que era para cortar privilégio. Eu, funcionário público, acho que privilégio tem que ser cortado. Eu não admito que um servidor público ganhe como punição, se ele faz a maior cagada na carreira dele, ele ganhe como punição a aposentadoria compulsória. Não pode ser isso. Só que está lá. Aí o presidente Bolsonaro faz a reforma, a PEC 32, a reforma administrativa, para combater privilégios e reduzir o gasto com funcionalismo. Sabe quem é que está fora da PEC 32? O Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e os militares. Senão não passa, né? A merendeira da escola tá, o professor tá, a enfermeira do posto de saúde tá. Porque senão não passa lá em cima, né? Sim, só que onde estão os privilégios? Não entra. Outro dia eu estava conversando com uma advogada de São Paulo, dando uma ajuda nela lá em umas ações, numa situação, e eu fiquei chocado. No estado de São Paulo, tem professores que ganham menos que o salário mínimo. Eles passam um pouquinho do salário mínimo, porque daí ganha lá um adicional disso, um adicional daquilo, mas o salário é R$1.200. Não tem cabimento. E o vereador ganhando lá 50 mil. Então, assim, a gente precisa botar na balança que as receitas que se usa, eu acho que a gente tem que ter um controle das contas públicas, tem que ter um Estado do tamanho ideal, enxuto o suficiente para poder sobrar recursos para investimento, só que a gente não corta onde tem que cortar. O Judiciário não entra na conta, o Ministério Público não entra na conta, os militares não entram na conta, o Legislativo não entra na conta. Sem fundo, né? Quando eu conto por aí que na nossa Câmara de Vereadores só tem um assessor por bancada e não tem nem motorista para os vereadores, as pessoas ficam apavoradas, porque a maioria tem. Isso que inchou bastante nos últimos tempos. Aqui, não, e não está nem aos pés do resto. Sim. Então, assim, claro, nós temos... Mas, Diego, entre nós, a Câmara e a Assembleia Legislativa, desde 1800 é um teatro, porque a base aliada sustenta tudo que o governante quer. Então, o que adianta ter essas coisas aí? Deixa eu contar uma coisa. Conte. Isso é a democracia. Sim. O México, ele, 1850 e pouco, se tornou independente. E do início do século XX ali, até 1990 e pouquinho, só teve um partido que governou, que foi o PRI.
Partido Revolucionário Institucional. Ele ganhava todas as prefeituras das cidades, ele ganhava todos os governos do estado e sempre o governo federal. Quase uma ditadura, né? Então eles faziam o que eles queriam. Nossa. Ao final dos anos 90, no início dos anos 80, inclusive, surgiu um novo partido, o PAN. E depois um outro partido. E isso foi minando. E no início do século XXI, o PRI perdeu a eleição. Pela primeira vez na história. E aí o PRI precisou governar, um presidente chamado Vicente Fox, sem maioria no Congresso. E ele não andou. Porque esse é o princípio da democracia. Não é tu fazer tudo o que tu quer como tu quer. Tu precisa articular com as forças vivas da sociedade. E onde estão as forças vivas da sociedade? No parlamento. Tu não governa sem o parlamento. Quando o presidente Bolsonaro disse, vou mudar isso que está aí, eu brincava com os meus amigos que eram mais bolsonaristas, não vai mudar, porque o poder não está com ele. O poder está também com ele. Né? Então, por mais que ele quisesse, que ele tivesse, e eu acredito que ele tinha, porque era o espírito dele, ele não ia conseguir. Sem contar que o segundo, terceiro, quarto, quinto escalão está minado de PT, né? E aí tu tem, assim, só que aí tu tem que ver o seguinte, por exemplo, tu tem o parlamento. Vamos pensar a Câmara dos Deputados de hoje. O Lula não tem a maioria. Tá? Mas já conseguiu. Não, calma. Ele o comprou Lula a saiu PPL, das urnas que não tem a maioria. Certo, sem a maioria. Como que ele vai governar? Como que ele vai impor, botar a agenda dele, botar o trem nos trilhos? Gastando 150 bilhões. Né? Todo mundo comprou. É. Eu gosto? Eu não gosto. Só que todo mundo comprou. Bolsonaro comprou. Lula comprou. Temer comprou. Dilma comprou. Lula comprou. Fernando Henrique comprou. Itamar comprou. O Collor não conseguiu comprar porque não tinha aprendido a jogar o jogo ainda. Não deu tempo também. E pulou fora, né? Mas os próprios militares compraram apoio político para poder estar no governo. Então, assim, nós temos uma tradição política na América Latina de compadrio, de toma lá da cá. Isso não é exclusividade do Brasil. É assim na Argentina, é assim na Colômbia, é assim em todos os lugares. A Europa desenvolveu um sistema um pouco mais diferente. Melhor? Não, mas diferente. Como na Europa a maioria dos países tem um sistema parlamentarista, que é o que eu acho que deveria ter no Brasil, o partido que tem maior bancada no Congresso monta o governo. E aí ele consegue governar, porque ele tem a maioria no Congresso. Ele elegeu a maioria, não precisa comprar a maioria, ele tem a maioria. A Dinamarca é um bom exemplo, mas tem corrupto também. A Dinamarca tem corrupto, a Noruega tem corrupto, a Alemanha tem corrupto. Agora a Alemanha, a Espanha... Seres humanos, né? A Espanha, a presidente da Comunidade Autônoma de Madrid, na Espanha, principal estado, digamos assim, da Espanha, está tendo agora lá um esquema, porque ela é a presidente da comunidade, mas o marido dela, o companheiro dela, o noivo dela, não é casado, está envolvido em esquema de compra e venda de vacina e coisa e tal lá, e com o partido dela, que é o Partido Popular e não sei o quê. Então, assim, a corrupção, ela existe porque existe ser humano. Entendeu? Então, eu não posso dizer assim que, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito contra a corrupção, né? No Ministério da Educação, nós tínhamos o escândalo das bíblias, das barras de ouro e coisa e tal. Infelizmente, isso acontece. Nós temos que ter mecanismos de tentar combater. Acho que a imprensa aqui é um canal importante. Acho que os portais da transparência, hoje em dia, eles ajudaram muito em diminuir essas coisas, porque hoje tu pode saber as coisas. Falta só um manual de como acessar o portal de transparência. Só que aí eu vou falar um palavrão aqui, né? Nós que estudamos na pós-graduação, a gente tem todas as horas, atividades das disciplinas, e tem umas outras horas que a gente chama da hora bunda. Que tu tem que ficar sentado, escrevendo e lendo. Então, por exemplo, eu como lidei com o portal da transparência de vários países, tive que ficar milhares de horas tentando entender. Então, assim, tu precisa aprender. Se tu quer fiscalizar, tu tem que aprender. Vocês podiam facilitar um pouquinho, né? Podiam facilitar um pouquinho. É que qual é o princípio? As informações têm que estar disponíveis. Como elas vão estar, entendeu? Cada um faz do seu jeitinho. Cada um faz do seu jeito. O do município de Farroupilha, que eu acho muito bom. Se vocês quiserem ir lá ver o meu salário, ver onde é que eu estou trabalhando, ver qual é o meu concurso, minha carga horária, é só entrar lá e procurar. Pelo meu nome, vocês acham. Então, eu acho que nós evoluímos muito como Brasil na democracia, na transparência, na representatividade. Nós tivemos períodos em que as pessoas se elegiam no Brasil e não podiam assumir. Mas faz tempo. Isso. Não, mas nós evoluímos, é isso que eu quero dizer. Faz muito tempo. Mas evoluímos, houve uma evolução. 34 minutos, hein? Sem intervalo. Meu Deus, é verdade. Aí a conversa estava boa. Te deixo com as palavras finais na Câmara 13, botando sempre essa TV à sua disposição, porque o senhor é um homem de muito conhecimento e nós precisamos entender mais sobre política, principalmente no México, dali que cortaram o extrato de tomate deles e todos a mão de obra foram para droga, né? Que pena, né? Câmara 13, meu amigo.
Hoje a gente chama uma coisa que existe infelizmente no mundo, que é o narcoestado, né? Tem estados, tem governos que eles se sustentam, eles se elegem, eles se mantêm a partir do narcotráfico. E aí, né? E assim, infelizmente é uma desgraça, mas isso existe. Mas quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com a população. Quero informar, aproveitar que está aqui, né, que está surgindo em Farroupilha agora a Academia Farroupilense de Letras. Pois é, que bacana isso. Logo, eu tive essa ideia em 2021, na pandemia. Chamei alguns escritores, eles compraram a ideia, a gente montou um grupo e eu fui organizando as coisas e aí elegemos uma presidente, que é a presidente Ivone Folleto Vendrusco. Então agora, logo daqui umas semanas, vai ter o lançamento oficial da academia, a posse dos membros. E vamos convidar também a TV para prestigiar a posse da academia. Então, o objetivo é divulgar os escritores do município, os escritos que esses escritores têm, e também trazer novos escritores. Quem quiser fazer parte da academia, é só mandar uma mensagem nas redes sociais. Agradecer vocês da TV pelo trabalho que fazem, pela oportunidade, me colocar à disposição quando quiserem, só me convidar que eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço.